Uma exposição das 7 eras da Igreja. A Era da Igreja de Laodiceia. Página 299. A saudação. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Que coisa! Não é esta a mais maravilhosa descrição dos atributos de nosso amável Senhor e Salvador Jesus Cristo? Estas palavras simplesmente me dão vontade de gritar. Elas trazem tanto sentido de realidade ao meu coração. Somente em tê-las, sem mesmo esperar por uma completa revelação do Espírito acerca delas, deixa-me emocionado. Jesus está nos dando esta descrição de si mesmo em relação à última era. Os dias da graça estão terminando. Ele olhou desde o 1º século até o 20º e nos contou todas as coisas concernentes a estas eras. Antes dele nos revelar as características da última era, ele nos concede uma olhada final em sua própria deidade misericordiosa e suprema. Esta é a revelação de coroamento de si mesmo. Assim diz o Amém. Jesus é o Amém de Deus. Jesus é o assim seja de Deus. Amém significa finalização. Significa aprovação. Significa promessa prevalecente. Significa promessa imutável. Significa o selo de Deus. Eu gostaria que você agora observasse isto com atenção e visse algo realmente afável e belo. Eu disse que esta é a sua revelação de si mesmo relativa ao tempo do fim. Quando o dia da graça terminar, então o milênio chega muito rapidamente depois disso. Não é verdade? Bem, leia comigo Isaías 65, do 16 ao 19. De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Isto diz respeito à nova Jerusalém. Isto é o milênio. Porém, conforme entramos no milênio, ouça o que ele diz acerca de ser um certo tipo de Deus, no versículo 16. De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. Sim, isto é verdade, porém, a verdadeira tradução não é Deus na verdade. É Deus do Amém. Portanto, lemos assim: será bendito no Deus do Amém, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus do Amém. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo,
e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Aleluia! Aqui está o Jeová do Velho Testamento, o Deus do Amém. Aqui está o Jesus do Novo Testamento, o Deus do Amém. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Aí está de novo o Jeová do Velho Testamento, é o Jesus do Novo. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. O Novo Testamento não revela um outro Deus. É uma revelação adicional do único e mesmo Deus. Cristo não desceu para dar a conhecer a si mesmo. Ele não veio para revelar o Filho, e veio para revelar e dar a conhecer o Pai. Ele nunca falou de dois deuses. Ele falou de um só Deus. E agora, nesta última era, voltamos à revelação de coroamento, a mais importante revelação da divindade em toda a Bíblia, que é: Jesus é Deus. Ele e o Pai são um. Há um único Deus, e seu nome é Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus do Amém. Ele nunca muda. O que ele faz nunca muda. Ele diz e isso permanece firme. Ele faz e está feito para sempre. Ninguém pode tirar do que ele diz ou adicionar. Assim seja. Amém. Assim seja. Você não está contente em servir a um Deus como esse? Você pode saber exatamente onde está com Ele a qualquer tempo e em todo o tempo. Ele é o Deus Amém e não mudará. Isto diz o Amém. Eu gosto disso. Significa que tudo quanto Ele disse é definitivo. Significa que tudo quanto Ele disse à primeira era e à segunda e a todas as eras acerca de sua própria verdadeira igreja e acerca da falsa vinha é exatamente correto e não mudará. Significa que aquilo que ele começou em Gênesis, ele terminará em Apocalipse. Ele tem de fazer assim porque ele é o Amém, assim seja. Agora podemos ver novamente por que o diabo odeia os livros de Gênesis e Apocalipse. Ele odeia a verdade. Ele sabe que a verdade prevalecerá. Ele sabe qual será o seu fim. Como ele combate isso? Mas nós estamos do lado vencedor. Nós, eu me refiro apenas aos crentes de sua palavra, estamos do lado do Amém. Isto diz a testemunha fiel e verdadeira. Agora, eu quero lhe mostrar o que acho da ideia de fiel. Você sabe que frequentemente falamos de um grande Deus imutável, cuja palavra não muda. E quando falamos dele dessa maneira, frequentemente obtemos uma concepção dele que o faz parecer muito impessoal. É como se Deus fizesse todo o universo e todas as leis que a ele pertencem e depois recuasse e se tornasse um grande Deus impessoal. É como se Deus fizesse um caminho de salvação para a humanidade perdida, sendo a cruz esse caminho, e depois, quando a morte de Cristo expiasse nossos pecados e sua ressurreição nos desse uma porta aberta para Ele, Deus simplesmente cruzasse seus braços e recuasse. É como se nós nos especializássemos em crer em um grande Criador, o qual, tendo criado, perdesse o interesse pessoal em sua criação. Agora, eu digo que é assim que muitíssimas pessoas estão inclinadas a pensar. Porém, esse é um pensamento errado, pois Deus está regendo os negócios dos homens agora mesmo. Ele é tanto criador como sustentador. Colossenses 1, de 16 a 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações,
sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é um Deus soberano. Por seu próprio conselho, Ele propôs o plano da salvação de seus escolhidos, os quais Ele dantes conheceu. O Filho morreu na cruz para estabelecer o meio de salvação e o Espírito Santo diligentemente executa a vontade do Pai. Ele está fazendo todas as coisas neste momento conforme o propósito da sua vontade. Ele está bem no meio de tudo isso. Ele está no meio de sua igreja. Este grande Criador, Deus Salvador, está operando fielmente entre os seus agora mesmo como o grande pastor das ovelhas. Sua própria existência é em prol dos seus. Ele os ama e cuida deles. Seu olhar está sempre sobre eles. Quando a palavra diz que a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, ela quer dizer exatamente o que diz. Oh, eu estou tão contente que o meu Deus permanece fiel. Ele é fiel a si mesmo. Ele não mentirá. Ele é fiel à palavra. Ele a sustentará. Ele é fiel a nós. Não perderá nenhum de nós, mas nos ressuscitará no último dia. Eu estou contente em estar descansando em sua fidelidade. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ele é a testemunha verdadeira. Agora, esta palavra verdadeira é a mesma palavra que vimos lá atrás em Apocalipse 3:7. Você se recorda que ela não significa verdadeira, em contraste com a falsa. Tem um significado muito mais rico e profundo. Expressa realização perfeita em contraste com realização parcial. Agora, lá na era de Filadélfia, a vinda do Senhor se aproximava. Que grande amor aquela era manifestou por ele. Faz-me lembrar aquelas belas palavras de 1 Pedro 1:8, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Com esses nós nos alegramos também. Nós não o temos visto, porém o temos sentido. Nós o conhecemos agora, tanto quanto nossos limitados sentidos podem nos permitir. Porém, um dia será face a face. Isto é para esta era. Ele vem no final desta era. A realização parcial se tornará realização perfeita, realização completa. Aleluia! Nós temos olhado por espelho em enigma, mas breve será face a face. Nós temos andado de glória em glória, mas breve será exatamente na glória. E em sua glória brilharemos, seremos semelhantes a Ele, maravilhosamente semelhantes a Ele, Jesus, nosso divino Salvador. Isso não é maravilhoso? Somos completos nele. Isso é verdade. Ele não mentiria a nós acerca disso. Mas um dia seremos transformados num instante. Nós nos revestiremos da imortalidade. Seremos todos tragados pela vida. Então nós compreenderemos a realização. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Agora pensamos nessa palavra testemunha. Bem, essa palavra é aquela da qual obtemos a palavra mártir. A Bíblia fala de Estevão e Antipas e outros como mártires. Eles foram mártires. Eles também foram testemunhas. Jesus foi um mártir fiel. O Espírito Santo é testemunha disso. O Espírito dá testemunho disso. O mundo odiava Jesus.
ele o matou. Porém, Deus o amava e ele foi para o Pai. A prova de que ele foi para o Pai é que o Espírito Santo veio. Se Jesus não fosse recebido pelo Pai, o Espírito não teria vindo. Leia-o em João 16, de 7 a 11. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. A presença do Espírito Santo neste mundo, em vez de Jesus estar aqui, prova que Jesus era justo e foi para o Pai. Porém também diz em João 14, 18: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele enviou o Consolador. Ele era o Consolador. Ele voltou em espírito sobre a verdadeira igreja. Ele é a testemunha fiel e verdadeira no meio da igreja. Mas um dia, ele voltará em carne novamente. Ele provará então quem é o único potentado sábio. É ele, Jesus Cristo, o Senhor da glória. Testemunha fiel e verdadeira, Criador e sustentador, realização perfeita, o Amém de Deus. Oh, como eu amo, como adoro Jesus, o Filho de Deus. Quero encerrar meus pensamentos sobre esta parte da saudação com estas palavras de 2 Coríntios 1, de 18 a 22. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O princípio da criação de Deus. É isso que o Senhor Jesus diz que Ele é. Porém, essas palavras não significam exatamente como soam para nós. O fato de tomá-las da maneira como soam tem feito algumas pessoas, na realidade multidões de pessoas, pensarem que Jesus foi a primeira criação de Deus, fazendo-o menor do que a divindade. Depois, esta primeira criação criou todo o restante do universo e tudo quanto ele contém. Porém, isso não é correto. Você sabe que isso não se alinha com o restante da Bíblia. As palavras são: Ele é o originador ou autor da criação de Deus. Sabemos com segurança que Jesus é Deus, o próprio Deus. Ele é o Criador. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é aquele de quem é dito em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Também diz em Êxodos 20:11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Veja, não há dúvida de que Ele é o Criador. Ele foi o Criador de uma criação física concluída. Certamente podemos ver agora o que essas palavras significam. Ter qualquer outra interpretação significaria que Deus criou Deus. Como poderia Deus ser criado quando Ele próprio é o Criador? Mas agora, Ele está no meio da igreja, enquanto está ali revelando quem Ele é nesta última era
ele se denomina o autor da criação de Deus. Isto é uma outra criação. Isto tem a ver com a igreja. Esta é uma designação especial de si mesmo. Ele é o criador dessa igreja. O noivo celestial criou sua própria noiva. Como Espírito de Deus, ele desceu e criou na Virgem Maria as células das quais nasceu seu corpo. Eu quero repetir isso. Ele criou no ventre de Maria as próprias células para aquele corpo. Não era suficiente que o Espírito Santo simplesmente desse vida a um óvulo humano suprido por Maria. Isso teria sido a humanidade pecadora produzindo um corpo. Isso não teria produzido o último Adão. Dele foi dito: eis que corpo, ó Pai, me preparaste. Deus, não Maria, proveu aquele corpo. Maria foi incubadora humana e esteve grávida daquele santo filho e o deu à luz. Era um homem Deus. Ele era o Filho de Deus. Ele era da nova criação. O homem e Deus se encontraram e se uniram. Ele foi o primeiro desta nova raça. Ele é a cabeça dessa nova raça. Colossenses 1:18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você pode ver aí que, embora o homem fosse da velha ordem ou velha criação, agora em união com Cristo, ele se tornou a nova criação de Deus. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esta nova criação não é a velha criação reformada, ou não poderia ser chamada de nova criação. Isto é exatamente o que diz que é nova criação. É uma outra criação distinta da velha. Ele não está mais tratando pelos caminhos da carne. Foi assim que ele tratou com Israel. Ele escolheu Abraão e os da prole de Abraão através da linhagem do piedoso Isaque. Mas agora, de cada tribo, grupo e nação, ele propôs uma nova criação. Ele é o primeiro dessa criação. Ele era Deus criado em forma de homem. Agora, pelo seu Espírito, ele está criando muitos filhos para si. O Deus Criador criando para si uma parte de sua criação. Esta é a verdadeira revelação de Deus. Este foi seu propósito. Este propósito tomou forma através da eleição. É por isso que ele podia olhar até a última era, quando tudo terminaria, e se ver ainda no meio da igreja, como autor desta nova criação de Deus. Seu soberano poder fez isto acontecer. Por seu próprio decreto, ele escolheu os membros desta nova criação. Ele os predestinou para filhos de adoção, segundo o beneplácito de sua vontade. Por sua onisciência e onipotência, ele fez isto acontecer. De que outra maneira ele poderia saber que estaria no meio da igreja, recebendo glória de seus irmãos, se ele não garantisse? Ele sabia todas as coisas e operou todas as coisas de acordo com o que sabia, a fim de que o seu propósito e beneplácito se realizassem. Efésios 1:11. Em quem também fomos feitos herança,
havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Aleluia! Você não está contente em pertencer a Ele?